Beleza, estamos gravando. Bom dia novamente para quem acabou de chegar. Hoje vai ser nossa última aulinha de gestão de estoques, né? Amanhã a nossa prova, lembre-se bem, né? Dia 14/9, prova. Aí terminamos com a disciplina de gestão de estoques. Então, matéria até hoje. Quem tem atividades pendentes aí, peço que já façam, terminem, para a gente conseguir fechar essa disciplina. Ok? Então, vamos lá. Semana passada a gente estava terminando aí o nosso conteúdo, né, de gestão de estoques. E aí, falamos um pouquinho sobre custos, né? Tudo que entra dentro de custos aí em gestão de estoques. Para mensurar a eficiência de gerenciamento de estoque, busca-se, então, avaliar uma série de parâmetros, entre os quais se destacam, aí, que a gente andou conversando, os custos, os recursos físicos, o atendimento à demanda. Então, tudo que a gente tem que levar em consideração aí, quando a gente está gerindo os estoques da nossa empresa. Qualquer tipo de armazenamento de matéria-prima gera determinados custos, né? Podem ser juros, depreciação, aluguel, equipamento de manutenção, deterioração, obsolescência, seguros, salários, conservação. E daí a gente faz a divisão deles aí em algumas modalidades. Como, por exemplo, custos de capital, que é juros mais depreciação. Os custos com o pessoal, que entra aí aquela parte mais de recursos humanos, salário, encargos sociais. Os custos de edificação, aluguel, impostos, luz, conservação e os custos de manutenção, que entra aí deterioração, obsolescência e os equipamentos em geral. Ok? Daí eu passei para vocês que a formulazinha aí do custo total de estoques ela é dada através de custo total igual a custo de estocagem mais o custo do pedido. Sendo que o custo de estocagem refere-se aos custos de manutenção, olha lá, locação, iluminação, controle, mão de obra. Os custos de pedida do transporte ou setup, mais os custos administrativos, sendo que o custo de transporte é o custo do frete e o custo de setup é o custo da parada de produção por perdas de materiais. Então, normalmente, quem for trabalhar com Lean, né, Lean Manufacturing e tal, trabalhar muito dentro desse cara aqui, evitando o máximo possível as paradas. Gestão de compras e estoque, então. No geral, aprendemos nessa disciplina, né, que vocês vão cuidar de recursos empresariais, sendo eles os mais diversos tipos, né, materiais e patrimoniais. Dentro dos patrimoniais, os equipamentos, prédios e terrenos, e dos materiais, aquela divisãozinha que a gente fez aí em 4 tipos de estoques. Materiais auxiliares, matéria-prima, produto em processo e produto acabado. Os 4 tipos que a gente viu aí. Falamos um pouquinho também que no setor de compras, principalmente ética, é uma palavra extremamente importante, né? A ética significa o que é bom para o indivíduo e para a sociedade, estabelece deveres no relacionamento indivíduo-sociedade. Para as organizações, temos o conceito de ética profissional, que é um conjunto de normas de conduta que deverão ser postas em prática no exercício da profissão, fazendo com que o profissional respeite seu semelhante e suas tarefas. Então, isso, galera, é ética. Ética é de extrema importância, aí, principalmente para quem é do setor de compras, né? Todo aquele assunto que a gente conversou semana passada, não vamos aceitar nenhum mimo de fornecedor, nem qualquer tipo de coisa do tipo. A gente tem que agir da forma mais correta possível um processo de compras. Em geral, né? O código de ética ele é meio que geral para todas as profissões. O código de ética visa explicitar os valores e regras que a empresa espera que seus funcionários cumpram no desempenho de suas funções, desde que esses estejam de acordo com os princípios universais da ética. Então, ele é inerente a qualquer funcionário, mas principalmente na função de compras é onde você é mais visado, né? Porque se for ficar comprovado, você pode queimar de tal maneira que você aceitou algum mimo, alguma coisa de um fornecedor, pode queimar de tal maneira sua carteira de trabalho que depois você não arruma emprego mais em nenhum lugar. Daí, pessoal, como estávamos falando de custos, também é importante que vocês compreendam aí a curva ABC de estoques, que é a razão de estarmos aqui hoje. Como é que funciona isso, né? Essa classificação ABC, olha lá, a gestão de estoques envolve o controle de milhares de SKUs ao mesmo tempo. O que é o SKU? O SKU a gente chama de Stock Keeping Unit, que é unidade de manutenção de estoque. Então, a gente precisa classificar e adotar alguns métodos de gestão adequados.
Essa classificação ABC, ela busca identificar quais são os SKUs mais relevantes, né? As unidades de manutenção do estoque mais importantes aí para a gente, segundo um critério, né? Geralmente, utiliza-se o valor das vendas ou o valor consumido por SKU como critério de classificação. A gente considera o SKU como cada produto que a gente tem ali dentro da nossa empresa. E que classificação que é essa que a gente vai usar? A gente vai usar uma priorização baseada no princípio de Pareto, galera. Por isso que semana passada, eu pedi para vocês relembrarem o Pareto, que a gente estudou lá em estatística, em CEP. Lá no século XIX, né, o economista italiano Vilfredo Pareto, foi o criador do gráfico de coluna lá, observou que 20% da população possuía 80% das terras do país. Então, essa relação passou a ser utilizada em outras áreas, né, como destaque na administração de materiais e gestão da qualidade. Então, eles começaram a usar isso aí para fazer essa comparação para diversas outras coisas. Sugiro que vocês olhem de novo aquele videozinho que eu passei para vocês sobre o Pareto. Quer ver? Vou passar o link para vocês aqui. Pareto 80-20. Oi? Teorema de Toretto. O teorema, lembrou do teorema de Toretto, isso aí. Teorema da família aí. Isso agora, essa porcaria desse Google Chrome aqui vai ficar me avisando toda hora aqui. Que eu estou apresentando. Quase que eu escrevo teorema de Toretto aqui. Para quem está com a memória fraca, não está que nem a colega de vocês aí que lembrou perfeitamente, assistam esse vídeo aqui, ó. Quer ver? Copiar endereço. Mandei no chat para vocês aí. Então, assistam um videozinho aí que eu mandei no chat para vocês relembrarem aí do que a gente falou naquele tempo. Então, a gente usa muito esse princípio aí do Pareto para conseguir fazer essa classificação ABC. Então, a classificação ABC, lá, vamos usar um exemplo, é um depósito de produtos de um supermercado. Uma pequena fração dos SKUs, né, dos produtos que a gente tem lá no mercado, corresponde à maior parte das vendas. E muitos dos outros SKUs aí representam apenas uma pequena parte das vendas. Como que a gente descobre isso, galera? A gente faz essa classificação ABC através de um método quantitativo, que vai dividir todos os produtos, né, que a gente tem no mercado, famosos SKUs, em 3 classes. Por isso que chama classificação ABC, porque a gente classifica ele em A, B ou C. Então, sendo que o A vai ser 20% de estoque em termos de quantidade, mas que corresponde a 80% do valor financeiro investido. Os intermediários, que são B, correspondem a 30% do estoque em itens, mas correspondem a 15% dos valores em capital. E o C, que é a grande maioria aí, é 50% do estoque e 5% do valor investido. Só para vocês verem as comparações. Mas isso aqui, obviamente, não é absoluto. Isso aqui é só um exemplo, né? Eles podem variar das mais diversas maneiras, né? Pode ser 30-70 tal. Então, tem diversas outras formas da gente avaliar esse cara. No final, se a gente for fazer uma curva, a gente chama isso aqui de curva ABC até, né? Que vai determinar o valor usado cumulativo. Aí a gente classifica quais produtos estão aqui na classe A, quais estão na classe B, quais estão na classe C. Para fazer a representação gráfica, a gente vai colocar o valor usado dos itens aqui no eixo Y, no eixo X aqui a quantidade de itens, né? Então aqui na vertical, valor usado dos itens, e aqui na horizontal, quantidade de itens. Aí no final você vai ter uma curva similar a essa, determinando quais são os itens do grupo A. Olha lá, 20% dos itens representa 80% do custo. Os do grupo B, que 30% dos itens representa 15% do custo. E do grupo C, que 50% dos itens representam 5% do custo. Olha esse exemplo. Considere o histórico do consumo de SKUs a seguir. Então, cada um desses aqui é como se fosse um item da empresa. Esse aqui pode ser balinha, chiclete,
chocolate, cada um desses aqui é um produto, aqui é o código daquele produto. E aqui o valor unitário de cada um, olha lá, essa balinha primeira A246 vale R$1, uma balinha dessa. Só que eu tenho 22 mil unidades dela em estoque guardadas. Então, simplesmente faço a multiplicação. 1 vezes 22 mil, R$22.000. Olha lá, 25 centavos vezes 3.500, R$875. E assim por diante. Eu faço a multiplicação de todos esses caras aqui. Aí eu vou encontrar o meu valor. Simplesmente multiplico. Esse vezes esse é igual a esse. Esse vezes esse é igual a esse. E assim por diante. Podem fazer a prova aí. Quer ver? Vou até pegar a calculadora aqui para vocês verem. Calculadora. Vou abrir a calculator aqui. Meu computador ficou tão ruim depois que o Windows fez uma atualização nele. Olha só, não está nem abrindo a calculadora. Depois eu vou ver se tem como voltar aquele ponto. Nossa, gente, não está nem abrindo a calculadora. Pra vocês terem ideia como que o Windows está zoado hoje. Que estranho. Mas aí vocês façam a prova aí, né? Façam essa multiplicação. Essa aqui não tem nem precisa, né? Essa primeira. Mas das próximas aí, se vocês quiserem fazer a prova, multipliquem aí, peguem o calculador de vocês e tal, façam a multiplicação. Vocês vão ver que dá o resultado que está aqui, beleza? Depois, se eu precisar, usa a calculadora do celular e a gente vai discutindo os valores aí, se estão batendo ou não. Até eu descobrir por que meu computador está tão zoado. Culpa do Windows. O Windows maledito. Então, ó, classificação ABC, passo a passo para a classificação ABC. Né? Esse método de classificação ABC ele é dividido em 5 passos para a gente poder realizar ele. Sendo, a primeira coisa que a gente tem que fazer, ordenar os itens de maneira decrescente em relação ao valor usado. Então, lembra que a gente fez isso aqui? Depois que a gente calcular todos esses valores, a gente vai pegar o maior deles e vai colocar em ordem, em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, sempre olhando aqui no valor usado, naquele que tem o maior valor usado possível. Então, eu pego aqui, ó, 22 mil. O 22 mil, ele aparentemente é o meu maior valor. Tem algum que é maior que ele? Não. Então, ele vai continuar, o A246 vai continuar aqui em cima. A246. Depois, eu vou ter que pegar o segundo maior valor, sempre olhando aqui, ó, no valor usado, sempre nessa coluna. Consumo total, tem vários nomes que a gente pode pôr aqui. Aqui, ó, o segundo, pelo visto, aqui é 20 mil. O 20 mil é N376. N376. Então, a gente vai colocar ele, vai subir ele aqui para cima, no segundo item. N376 seria o meu segundo item. E assim por diante. Eu vou fazendo isso com todos os demais itens, colocando em ordem do maior para o menor. Jogo esse lá para cima e assim por diante, colocando aí nas ordens do valor usado de cada um. Depois eu calculo o valor total de todos os meus SKUs, que é simplesmente somar todos os meus valores aqui, ó, dessa coluna. Somo todos os meus valores que tem aqui, meu consumo total, aí eu vou obter o meu valor total de todos os SKUs. Após isso, eu vou calcular aquela porcentagemzinha. Lembra da formazinha FI é igual a NI sobre N, que a gente trabalhava tanto com ela lá atrás? Vai usar ela aqui agora de novo. Para calcular as porcentagens de cada item representado individualmente. Então, para fazer esse cara, a gente vai ter que fazer aquela formulazinha lá. FI é igual a NI sobre N vezes 100. Voltar lá na estatística. Beleza?
Nossa, eu tô muito ruim para escrever hoje. Porque eu tô segurando a pranchetinha na mão aqui, aí tá difícil. Depois disso, eu vou calcular as porcentagens acumuladas, né? Somando uma com uma, sempre com a anterior. E aí definir os critérios de corte e classificação. Olha esse exemplo aqui. Então, esse é aquele mesmo exemplo que a gente estava resolvendo. Lá, 1 vezes 22 mil, R$1 vezes 22 mil de quantidade, dá 22 mil de valor aqui que eu tenho estocado só desse item. Aí eu faço a minha a divisãozinha aqui, ó. Eu aplico na fórmula da FI é igual a NI sobre N. Esse é o meu NI, 22 mil, dividido pelo meu N, que é o meu valor total de 62.498. Aí eu vou chegar em 35,20%. Façam aí a prova para vocês terem ideia disso que eu estou falando. Pega o 22 mil, divide pelos 62 mil, vocês vão chegar nesse 35,20%. Faz isso. Aí, você vai fazer isso com todos os demais itens, do mesmo jeito que vocês faziam lá na disciplina de estatística. 20 mil dividido por 62 mil, 32%. 6.239 dividido por 62.498, 9,98%. Façam isso com todos. Aí vocês vão achar a porcentagem individual de cada um. Para achar a porcentagem acumulada, simplesmente pega esse cara e a primeira vez o primeiro item aqui, como não tem nenhum para somar, acumular significa somar. Então vocês vão simplesmente pegar esse valor e plotar ele para cá. Quem tem 5,20 vai vir para cá como 35,20 mesmo. Aqui embaixo já vai ser a soma dos dois. Aqui vai ficar 35,20 mesmo. Aqui você vai ter que pegar esse 35,20 e somar com o 32, beleza? Aí você pega lá e soma. Como eu estou sem calculadora, eu vou fazer a soma aqui igual antigamente com vocês. Então, 2, 7, 6, 67,20. E assim por diante. Vocês vão fazer isso com todos. Pega o 67,20, soma com 9,98. Coloca o valor aqui. E assim por diante. Vocês vão fazer isso com todos os itens. Sempre somando assim na diagonal. Até você chegar no final aqui, 100%. Aqui ele vai ter que representar 100% da minha porcentagem acumulada. Somando tudo tem que dar 100% aqui. Lá, o cálculo das porcentagens acumuladas é individual. A porcentagem acumulada é calculada da seguinte maneira. Lá. Como eu disse para vocês, para o primeiro item, a porcentagem acumulada é igual à porcentagem individual. A partir do segundo item, a porcentagem acumulada é igual à porcentagem individual, mais a porcentagem acumulada do item anterior. E aí vocês vão chegar naquilo lá que a gente já começou a fazer. Ó. 32, que é o referente ao N376, 32%, mais o anterior, que é o A246, 35,20%, vai ser igual a 67,20%. Coloco o valor aqui. Vocês vão colocando todos os valores abaixo. Preenchendo todos esses caras, ó, chegou no 100%. Usei o poder da matemática para descobrir o futuro, ó, poder aí da futurologia. Então, sabia que ia dar 100 aqui, ó. Então vai somando todos esses casos até dar 100. Aí eu já tenho aí quase que a minha tabela de classificação ABC pronta. Vai faltar apenas a classificação propriamente dita. Para classificar, eu vou ter que fazer a última parte, que é a definição penúltima, vamos dizer assim, que depois tem a construção do gráfico também. No caso aí da classificação, eu vou definir os critérios de classificação. Ó. Na definição dos critérios aí de classificação, tem que tomar certas atitudes aqui. Ó. No classe A, por exemplo, eu tenho que decidir até qual que vai ser o corte que eu vou fazer. Se eu decidir que vai ser até 80%, lá, contém os itens que representam 80% do valor utilizado, é cerca de 20% dos itens. Então, eu tenho que colocar aqui, ó, lá, o corte vai ser em 80%. Só que eu tenho até 100% para fazer os cortes. Então, aqui, ó, no B, ele vai ser meio que intermediário.
Se eu escolher que é 15%, então tem que pegar 80%, somar com 15%, para saber que o meu corte vai ser em 95%. Aí só sobra no final 5%. 95 a 100. 95 mais 5%, 100. Então aqui eu vou definir meus cortes para então aplicar aqui. Ó. Aqui eu falei que até 80%, item A, então vou colocando na minha tabelinha aqui. Ó. Esse aqui, sempre olhando a porcentagem acumulada. Esse deu abaixo de 80%, então é A. Deu abaixo de 80%, então também é A. 77,18% é abaixo de 80%, então é A. A partir desse aqui, lá, 85,06 já passou de 80%. Então eu classifico ele como B. Ele também está abaixo da minha segunda faixa aqui, que é de 95%. Então esse cara aqui é B. Esse outro cara aqui, 90,82%, também é B. Aí, finalmente, eu tenho os Cs da vida aqui. O Cs vai de 90%, 95% até 100%. Então, esse aqui passou, 95% é C e assim por diante. Ó. Todos que passaram 95% até 100% vai ser C. A grande maioria, como vocês estão vendo, é C. Aí tem apenas o intermediário aqui em B e uma pequena quantidade em A, que representa o 80-20, né? 80% aqui, 20% aqui, com relação a valores. Mas em relação a itens, inverte. A quantidade de itens aqui a gente tem 80% e aqui 20%. Isso é aproximadamente, né? Como a gente sempre fala. Pode mudar para 30-70, 90-10, então tem, isso aí é uma, vamos dizer assim, uma teoria que a gente coloca, né, do 80-20, mas aceita, obviamente, valores aproximados. Então, no final da nossa classificação ABC, por análise dos resultados, a gente tem que os de classe A é o A246, N376 e C024, que vão representar aí 30% dos itens, que vão ser também 77,18% do valor. Eles exigem o quê? Um controle bem rígido. Afinal de contas, 77% do meu capital investido em estoques está aqui nesses 3 itens. Nos intermediários, o E221 e o P112, eles representam 13,63% do valor investido. Então, eles entram com revisão regular. E, finalmente, os itens R116, T049, B615, o L227 e o T519, eles, apesar de eles possuírem 50% dos meus itens aí da fábrica, eles são apenas responsáveis por menos de 10% do meu capital investido. Então, a revisão aí acaba sendo por de baixa frequência, por razões óbvias, né? Compensa muito mais eu gastar minha energia aqui, 77%. Assim a gente faz a classificação ABC, representando os gráficos, ele fica assim. Ó. Os 3 primeiros itens ficam aqui, são responsáveis pelo grande aumento da minha curva, aí depois os outros itens ficam aqui. Se eu fosse fazer, normalmente quando a gente faz a classificação ABC mesmo, a gente deixa pintadinho, bonitinho aqui, ó. Esses 3 itens aqui, ó, ficam aqui na classe A, os outros 2 itens aqui ficam na classe B, e os demais aqui ficam na classe C. Beleza, pessoal? Assim que se faz uma curva ABC de estoques. A gente vai fazer uma de exemplo. Olha que coisa bonita aqui que eu fiz. Eu ainda não fiquei bom de fazer as coisas no bichinho aí, no descartar. Nós vamos fazer um juntos aqui. Deixa eu ver, será que eu pego um aqui mais simples? Eu ponho... O ideal era a gente fazer esse bonitão lá no... Acho que dá pra gente tentar fazer um aí. Vou botar um cara pra vocês aqui, peraí. Estava olhando a codificação de materiais aí da galera, deixa eu... Mas eu desfechei aqui porque a Ellen pediu para não mostrar. Estava corrigindo as atividades de vocês da semana passada. Mas hoje,
segundona braba aí, vocês vão fazer para mim um... Deixa eu ver se eu tenho esse exercício pronto. Eu acho que eu tenho ele pronto. Curva ABC de estoques na prática. Tem mesmo. Eu vou passando esse aqui para vocês quebrarem a cabeça, só para vocês verem como é que funciona. Vou dar algumas dicas para vocês fazerem faça a classificação e o gráfico com a curva ABC de estoques dos itens a seguir. Então, eu passei vários materiais, a maioria materiais de escritório, caneta, lápis, borracha, tal. Aí vocês vão ter que fazer, a primeira parte eu já fiz para vocês, que é calcular o preço total. Simplesmente peguei o consumo anual, multipliquei pelo preço unitário, aí vocês acharam aí o preço total. Vocês estão vendo minha tela, né? Então, aparentemente. Então, vocês vão fazer isso com os demais, ó. 200 vezes 20 igual a 4.000. Então, na verdade, esse preço total até já fiz com vocês. Depois vocês têm que fazer o quê? Tem que pegar a primeira parte, pegar do maior para o menor. Então, vocês têm que pegar lá. O que deu mais deu 192 mil. Vocês vão ter que colocar ele lá no topo e ir diminuindo ele até o fim, em forma decrescente. Quer ver? Vou pegar um outro mais simplesinho para a gente resolver aqui, mais rápido. Aí depois eu deixo esse aqui para vocês quebrarem a cabeça. Data de entrega tem que ser hoje. Hoje é segunda. Vou deixar esse cara aqui para vocês quebrarem a cabeça. Mas não se preocupem em fazer certo não, só tem que fazer. Porque a primeira vez a galera erra. Dificilmente a galera acerta de primeira isso aqui. Mas é mais para vocês tentarem, para mim resolver junto com vocês depois. Provavelmente a gente vai resolver ela juntos. Eu vou ensinar vocês a fazer, inclusive no Excel, lá na disciplina de informática. A gente já aproveita e já aplica Excel nela. Mas eu vou deixar isso aqui para vocês quebrarem a cabeça. Vocês já irem vendo a vida real. Como funciona isso aqui no mundo real. Certinho? Então vou deixar esse cara aqui. Lembrando que isso aqui é a última atividade. Amanhã já é a nossa prova já, né? Conforme eu coloquei no nosso muralzinho ali. Lembrete 14/9, prova. Eu acho que eu tenho uma mais simplesinha aqui, deixa eu ver. Se está aqui. Tem um simplesinho que dá pra gente resolver juntos. Não. É esse. Gabarito. Prova. Perdi meus trem tudo aqui. Vou pegar esse de prova aqui, que é bom que vocês já veem o que espera vocês. Esse tá igualzinho, também não quero pegar um diferente. Acho que eu botei na matéria de estatística. Não tem importância eu mostrar, porque vocês estão vendo que tem 3 tipos de prova, então significa que são sortidas as questões. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Estoque. Que droga, não vai dar para mostrar para vocês. Ó. Que o exercício que eu queria pegar é um mais simplesão. Tem apenas poucos itens. Deixa eu ver se eu botei em estatística. Curva ABC.
Que a minha ideia é ensinar vocês a fazer assim, ó. Claro que essa aqui tá zoada, que eu fiz. Foi um aluno, acho que meu que fez até esse aqui. Mas vocês vão aprender a fazer tudo no Excel. Está feio. Ah, não vou achar aqui agora, pessoal. O exercício que eu queria tá mais bonitinho. Esse PDF eu não mandei para vocês ainda, deixa eu mandar. Mas não se preocupe, a gente vai voltar nesse assunto. Vai fazer aos poucos. Eu quero primeiro que vocês quebrem a cabeça mesmo para fazer. Deixa eu mandar isso aqui para vocês. Que ainda não enviei. O que vocês falaram? Cada dia que passa o professor gosta menos da... Só porque eu botei um negócio, né? Parece difícil, mas não é não. Vocês vão ver, a primeira vez vocês vão ralar, depois vocês vão ver, ah, só isso? Que moleza. Porque eu gosto do desafio, eu gosto de desafiá-los. Que nem minha esposa ontem. Ontem ela estava pedindo para mim ajudar ela a fazer um negócio, né? Aí eu falei a ferramenta para ela, falei, ah, funciona tal ferramenta. Que era, ela queria fazer um negócio mais colorido e tal. Aí eu falei para ela usar o Canvas. Canva.com lá, aliás, né? Aí ela foi lá e entrou e ficou me perguntando direto, ah, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Eu falei, ué, te passei, ensinei mais ou menos ela rapidão, assim, em 5 minutos. Falei, agora se vira, aprende aí, brinca aí. Só ensinei o básico pra ela. Aí ela empolgou com o negócio, ela tava fazendo um monte de coisa legal com o Canva lá. Gosto de dar o desafio, deixar vocês, praticamente um coach aí, deixa vocês ralar aí. Tem que aprender na marra, do jeito que vocês vão aprender lá fora no mercado de trabalho. Material de aula. Olha que coisa maravilhosa, a gente tá no cenário para Panamá. Oi? Como é que é o negócio? A gente tipo, entra no cenário para aprender, tipo, preparar Na para o mercado marra. de trabalho e aprender a amar. É isso mesmo, eu deixo vocês sofrer, depois eu vou lá e ensino como é que faz, mas primeiro tem que sofrer. Vocês já irem acostumando com esse negócio que vocês vão ter no estômago todo santo dia no mercado de trabalho. Eu ensino primeiro o Primeiro dá psicológico, depois porrada, depois é. primeiro baixo, depois acaricia. Mas não se preocupe, eu vou ensinar vocês. Eu só vou devagar com isso, porque se eu passar muita coisa, eu sei que vocês vão sair meio triste. Curva ABC de estoques. Mas é porque o Windows me sacaneou também aqui. Podem culpar o Windows. O exercício eu tinha deixado ele bonitinho para passar para vocês aqui. O Windows deletou tudo meus negócios. Tive que pegar tudo zero. Minhas coisas. Ou seja, fica a lição aí. Faça um bom estoque. Professor, Faz um bom backup do material de você vocês. pode olhar o WhatsApp rapidinho, por favor? Zap Zap? Pera aí, deixa eu ver aqui. Uhum. Tá ok. Tá certo. Vai lá. Depois você assiste aí a aula gravada, que tá gravando, se tiver alguma dúvida, mas já tá acabando também. Em 5 minutos eu vou acabar aqui. Beleza? E aí vamos tirando e tenta fazer as atividades. Esse é aquele primeiro. Que a gente já viu. Porque eu quero ensinar na disciplina de informática vocês fazerem assim, os códigos, codificação ABC de estoques dessa maneira. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Esse aqui tá facinho, dá para fazer. Então, o que acontece, galera? Primeira coisa, eu vou usar o Excel aqui,
Só para vocês verem como é que funciona. Mas não se preocupem que lá na disciplina de informática eu vou ensinar vocês. Vocês vão ter os produtos, aqui é como se fosse a codificação dos produtos. Sei lá, 6, 5, 4. E aí aqui a gente tem a quantidade e o valor unitário de cada um. Então, obviamente, como eu já falei para vocês, a gente vai ter que calcular o valor total. Aqui eu já vou colocar a fórmula, mas não se preocupem com a fórmula, depois eu vou ensinar vocês. Simplesmente pegar a quantidade e vou multiplicar com o meu valor unitário. Aí, ó, vou colocar um separador de milhar aqui, fica mais fácil para trabalhar. Ele já calculou, ela 10 mil vezes 10, 100 mil. Faço o mesmo com tudo. Ele já calculou tudo para mim. Aqui, nesse cara, já tinha começado a fazer. Então, ele já está na ordem do maior para o menor. Só que no de vocês, ele vai estar... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Expandir a seção. Pronto. No de vocês vai estar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com os valores totais todos desorganizados. Então, vocês vão ter que fazer o quê? Vocês vão ter que pegar do maior para o menor. Vocês vão ter que reorganizar esses valores, colocando aqui, ó, o item que tem maior capital investido, esse 100 mil, até o que tem menor capital investido, que é esse 1.000. Então, vai ser do 100 mil até o 1.000, que vocês vão ter que colocar. Beleza? Feito isso, o que vocês vão fazer? Próxima etapa. Soma tudo, pega todos esses caras e soma eles. Vai achar o valor. Quando achar esse valor, 141.700, que é o valor correspondente à somatória de todos esses caras anteriores aqui, ela soma 141.700. Aí sim, aí vocês podem fazer o restante aqui, as porcentagens individuais e acumuladas. Outro cara que vocês podem fazer também, que normalmente muita gente não coloca, mas se vocês quiserem, vocês podem colocar, é o valor acumulado. Tem gente que coloca, tem gente que não. Esse valor acumulado é a mesma coisa da porcentagem acumulada, mas com os valores, né? Ou seja, esse primeiro vai ser esse segundo vai ser esse cara mais esse cara. E assim por diante, somando tudo, até chegar aqui em 141.700. Com esses 141.700, já dá para fazer minhas porcentagens individuais e minhas porcentagens acumuladas. A porcentagem individual é a aplicação de fórmula. É esse cara dividido por este cara. Aqui eu vou colocar um negocinho aqui, mas eu vou explicar para vocês lá em informática para que serve. Então, ó, aqui ele já me deu a porcentagem, já me deu em porcentagem, porque estava selecionado esse cara aqui na configuração. Mas nos seus vai dar 0,7 tanto por cento, aí vocês vão ter que mudar, ou multiplicar por 100, ou mudar aqui, ó, no estilo para porcentagem, para essa coluna. Copio. Ele já me deu a porcentagem individual de cada um. Aí na acumulada, o que eu faço? Se eu puxar até aqui, ele já vai dar o 100%. Ó. Isso aqui é para você ver o que a gente faz no dia a dia, dentro da empresa. Considere esses produtos aqui como se fosse, por exemplo, isso aqui, vamos supor que você trabalha numa Copenhague da vida. Então, isso aqui é uma Inhabenta, Nhão Benta, Não Benta. Não sei nem como escreve Inhabenta. Deve ser isso. Esse segundo aqui pode ser o quê? Trufa, vou inventar aqui. Bombom. E assim vai. Então, cada um desse aqui é um produto que você tem na empresa, esse aqui é a quantidade que eu tenho em estoque, esse aqui é o valor de cada um unitário. Aí, multiplicando aqui cada um, coloquei em forma organizada do valor acumulado, e depois aqui a porcentagem individual de cada um. Com base nisso, eu tenho a porcentagem acumulada, que é o primeiro é igual a esse, a partir desse aqui é este cara
mais este de baixo. E aí simplesmente só somo eles todos até aqui, ó. Bateu 100, significa que eu fiz certo. E aqui a classificação. Classificação, ó, depois eu vou ensinar vocês a fazer por fórmula também. Mas aqui eu coloquei uma classificaçãozinha de corte, ó, A, B e C. 80, 95 e 100. Então eu bato o olho aqui. Esse aqui deu até 80? Deu, então é A. Esse aqui passou de 80, então eu coloco B. Esse segundo aqui ainda não chegou em 95, então também é B. Esse também é B, porque também não chegou em 95. Agora, esses todos aqui ultrapassaram de 95, então é C, C, C e C. Então, eu acabei por descobrir que o meu item A é o de 70,57%, o item 6, e a Benta, que é o mais valoroso para mim, aquele que é a menina dos olhos, que eu não posso deixar de ficar de olho nela, senão eu perco 70% do meu dinheiro que eu investi em estocagem, só com esse cara. Tem que cuidar dele muito bem. Certinho? Aí depois tem a parte do gráfico e tal, né? Aí depois eu passo para vocês com calma, deixar devagar aí para vocês não assustarem. Certinho? Posso sim. Eu vou encerrar aqui a gravação, aí eu explico para você, Curiano, para não ficar uma gravação muito grande aqui. Esse todo dia aí eu não entendi, Rafael. Eu acho que você pegou, porque como eu não estava olhando no chat, é aquela hora que eu tô falando que vocês vão ter que fazer isso todo dia na empresa. Tem gente que vai ser contratado provavelmente para fazer isso todo dia. Quem for trabalhar com essa parte de controle de estoques vai ter que ficar lançando produto. Então, normalmente tem sistema, tem RP que faz isso, mas não fujam da boa e velha planilha, que ela sempre ajuda. Que nem lembra daqueles dias lá que a chamada aqui não vai. Então, o que eu faço? Eu abro a planilha, saco a planilha, faço a chamada para a planilha, depois eu já tenho os dados guardadinhos, bonitinhos, só passo lá para o RP. É isso aí, então, galera. Eu vou parar a gravação por aqui. E aí eu vou tirando, só vou usar o tempo agora para tirar as dúvidas. Interrompendo a gravação, quem for assistir mais tarde, hasta luego. Câmbio, desligo a gravação.